Ir para o Egito é ficar frente a frente com 46 séculos de história. Ver cada detalhe daqueles templos imensos, visitar o novíssimo Museu da História Egípcia, navegar pelo Nilo, ver balões sobrevoando o Vale dos Reis. A antiga civilização egípcia não brincava em serviço. Os seus monumentos e construções que sobreviveram até hoje foram feitos de propósito para durar por muito tempo depois dos seus fundadores terem deixado esse plano. É um destino que fez com que eu me sentisse literalmente andando sobre a história. Só que tem um pulo do gato bem importante. Ir para o Egito exige muita, mas muita organização. Se você quer ter uma viagem legal, minimamente tranquila e sem tantos perrengues, tem que se preparar com antecedência. E é sobre tudo isso que vamos falar hoje. Eu sou a Fernanda Sperati Galas e esse é o Galerias de Destinos, um videocast da boutique de viagens GD para você viajar fazendo o que ama e não o que todo mundo faz. O Egito não é um destino moleza, desses que você só embarca no avião, chega lá e dá para se virar mesmo sem saber muito do lugar. É um país complexo, ainda mais para nós, brasileiros, ocidentais, que temos costumes diferentes. Por isso é preciso um certo preparo para não cair em cilada e também para não pagar mico. Antes de contar sobre as minhas experiências, se inscreva no YouTube ou acompanhe pelo Spotify, para saber mais de viagens fora das rotas principais. Esse episódio está fresquinho porque eu voltei há 2 semanas de uma viagem de 12 dias pelo Egito. Neste primeiro bloco, eu vou te contar um pouco do meu roteiro, que começou em São Paulo, fez escala em Roma e chegou no Cairo, a capital do Egito. O Cairo é a maior cidade do continente africano, uma metrópole com mais de 23 milhões de habitantes e uma estética que mistura o moderno e o milenar em uma só paisagem. Afinal, as famosas pirâmides de Gizé não estão muito longe da capital e dá para vê-las quando o avião pousa. Justamente por serem tão famosas e por todos esses séculos de história, o Egito é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Em 2025, o país registrou níveis recordes de turistas estrangeiros, com cerca de 19 milhões de visitantes internacionais. Se não bastasse, o governo estabeleceu a meta de atrair 30 milhões por ano nos próximos anos. Então, aqui já vai o seu alerta número 1. Prepare-se para uma horda de turistas quando você estiver por lá. Normal para um lugar super turístico, né? Mas não custa relembrar que aquelas lindas fotos das pirâmides que você vê tem atrás da câmera 1 milhão de pessoas. Isso é importante, porque vale a pena contratar guias locais, comprar ingressos e planejar o transporte antes de você chegar lá. Isso para você não ter surpresas desagradáveis com preços ou acabar esperando 4, 5 horas debaixo do sol para entrar em algum dos templos. Outro ponto é que, como tem muita gente, também tem muita oferta de serviços. Só que nem todos são confiáveis, nem todos vão entregar o que você espera e sempre pode ter uma surpresa no seu orçamento. Quando a gente chegou no aeroporto, eu já tinha contratado um serviço de transporte para nos levar ao hotel. Eu deixei tudo pago desde o Brasil, mas acontece que existe no Egito uma cultura muito forte de gorjeta. Se no Japão, como comentei no episódio passado, é uma ofensa dar gorjeta para quem presta serviço, no Egito é uma tremenda ofensa se você não der a gorjeta, mesmo para microserviços como abrir uma porta ou tirar uma foto. Essa cultura é conhecida como bakshish e vem de práticas muito antigas anteriores ao turismo moderno. Durante os períodos otomano e colonial, o pagamento informal era uma forma de garantir serviços básicos, acelerar processos burocráticos e complementar a renda. Só que aí entrou também a tradição islâmica, em que existe o conceito do sadaqah, ou caridade voluntária. Mesmo que o bakshish e a caridade sejam vistas de maneira diferente, dar pequenas quantias é visto como um gesto moralmente positivo e se recusar pode ser interpretado como desrespeito. Por isso que já o primeiro motorista nos entregou uma tabelinha com os valores mínimos aceitáveis para essas gorjetas. Funcionava assim: o representante da agência recebia cerca de 15 a 20 dólares por dia por pessoa, o motorista entre 7 a 10 dólares por dia e os carregadores de mala do hotel 2 dólares por mala. Menos que isso, eles faziam caretas. Some a isso o visto de 25 dólares que você precisa para entrar no Egito, os extras no aeroporto e o fato de até para usar o banheiro você precisar pagar. A experiência vira um exercício constante de cálculo e negociação. No fim, o ponto é que não adianta lutar. Faz parte da cultura local, então é melhor pesquisar os valores certos e já incluir tudo no seu orçamento. Para ajudar, eu postei uma foto dessa tabela que o motorista me deu lá no @Galeria de Destinos, para você ter uma noção dos valores. Agora, para complementar o porquê de que é preciso se preparar para ir ao Egito, fora a questão de antecipar a reserva dos passeios
e o orçamento. Outra coisa que você precisa saber é que passear por lá é literalmente caminhar sobre a história. Nos monumentos milenares, nem sempre tem uma estrutura de visitação moderna que facilite a caminhada com rampas ou passarelas. Ou seja, se você viaja com pessoas com mobilidade reduzida, com terceira idade ou com crianças de colo, pensar na estrutura do seu passeio é fundamental para poder chegar nos lugares de visitação. Se preparar com antecedência não é só para cumprir com o básico da viagem. As pirâmides de Gizé, que ficam perto do Cairo, são o cartão postal principal do Egito, né? Mas o país tem história por tudo, então planejar bem o seu roteiro é bom para você não ficar doidinha tentando abraçar tudo de uma vez só. O Egito é um dos países com maior concentração de artefatos históricos do mundo, com templos, tumbas, estátuas, relevos, papiros e objetos de cotidiano que atravessaram milênios quase intactos. Isso acontece porque a civilização egípcia produziu em escala gigantesca, com uma obsessão pela eternidade. Tudo era feito para durar, especialmente aquilo ligado à religião, à morte e ao poder. Some-se a isso o clima extremamente seco do deserto, que funciona como um conservador natural, preservando pedra, madeira, tecido e até pigmentos de cor por milhares de anos. Diferente de regiões úmidas, onde o tempo, a água e a vegetação corroem tudo rapidamente, no Egito, o solo árido congelou a história. O resultado é um país onde a história está espalhada em uma escala quase difícil de acreditar. Foi por causa dessa abundância quase inacreditável de artefatos que surgiu o Grande Museu Egípcio, o GEM, criado justamente para dar conta desse acervo que já não cabia mais nos museus tradicionais do país. O GEM inaugurou oficialmente em novembro de 2025 e é o maior museu arqueológico do mundo dedicado a uma única civilização. São dezenas de milhares de peças, incluindo, pela primeira vez, a coleção completa de Tutankhamon, que foi um faraó da 18ª dinastia do Egito. Ele governou o império ainda muito jovem e ficou muito famoso entre nós, do tempo presente, após a descoberta intacta de sua tumba e do seu extraordinário enxoval funerário em 1922. É isso mesmo, enxoval funerário. Na cosmologia do Egito Antigo, vida e morte eram entendidas como partes de um mesmo ciclo contínuo, profundamente ligado ao Sol e ao Nilo. O Sol, personificado pelo deus Ra, morria simbolicamente ao se pôr e renascia a cada amanhecer, reforçando a ideia de que a morte era apenas uma etapa de transformação. O enxoval era composto por joias, alimentos, móveis, amuletos e objetos do cotidiano, garantindo que o morto tivesse tudo o que precisaria para continuar existindo no além, sob a proteção dos deuses. Da mesma forma, as cheias do rio Nilo renovam a terra todos os anos, o que os antigos associavam à fertilidade e continuidade. Por isso que, a leste do Nilo, onde o sol nasce, era o domínio da vida e dos templos. O oeste, onde o sol se põe, tornava-se o território da morte e do renascimento, reunindo os templos funerários. E é por isso que a melhor maneira de conhecer as maravilhas arquitetônicas do Egito é navegando no Nilo, a bordo de uns 288 barcos que fazem esses passeios. Com cerca de 6.650 quilômetros de extensão, o rio Nilo é tradicionalmente considerado o maior rio do mundo, em comprimento, nascendo da confluência de dois grandes afluentes, o Nilo Branco, que tem origem nos Grandes Lagos da África, e o Nilo Azul, que nasce no Lago Tana, na Etiópia. Seu percurso internacional atravessa ou banha 11 países até desaguar no Mar Mediterrâneo. Durante milênios, as cheias regulares permitiram o desenvolvimento da civilização faraônica e até hoje milhões de pessoas dependem dele para agricultura, abastecimento urbano e pesca, com a população egípcia concentrada quase inteiramente ao longo de suas margens. Foi com essa paisagem que passamos boa parte da nossa viagem, mas já conto melhor. Depois do Cairo, a minha viagem rumou ao sul, quase na fronteira com o Sudão. Para chegar lá, saímos de madrugada do hotel e pegamos um primeiro avião até Assuã. Eu tinha a opção de passar uma noite nessa cidade e fazer um bate-volta para o destino final, Abu Simbel, no dia seguinte. Porém, como essa viagem por estrada é um pouco demorada e já tinha perdido uma madrugada, resolvi fazer tudo de uma vez só. Por isso, ficamos dentro do mesmo avião em que viemos do Cairo, as pessoas desembarcaram e logo já levantamos voo para aí sim pousar em Abu Simbel. Visitar Abu Simbel vale toda essa viagem porque é um dos maiores símbolos do poder faraônico e da precisão astronômica egípcia, com alinhamento solar que ilumina as estátuas internas do faraó Ramsés II em datas específicas do ano. Do lado dele, tem o templo de Nefertari, muito mais delicado, mas também monumental. Ela era a esposa favorita dele. Isso mesmo, a esposa favorita. O faraó Ramsés II tinha cerca de 200 esposas, um número aproximado que inclui as esposas oficiais, secundárias e concubinas, além de casamentos diplomáticos registrados ao longo de um reinado excepcionalmente longo de cerca de 66 anos. Na realeza egípcia, casamentos múltiplos eram comuns e estratégicos, servindo tanto para alianças políticas quanto para garantir herdeiros e consolidar poder.
Era igualmente comum que eles se casassem entre si, inclusive dentro da própria família real. União entre irmãos, meio-irmãos e parentes próximos serviu para preservar a linhagem divina do faraó. Nesse contexto, o fato da Nefertari ter se destacado é ainda mais importante. Entre dezenas de esposas e concubinas, ela ocupou um status simbólico e político único, aparecendo ao lado de Ramsés II em relevos oficiais e recebendo um templo próprio em Abu Simbel, algo raríssimo na época. E se isso não bastar para despertar a sua curiosidade, Abu Simbel é um lugar impressionante não só pela escala, mas pela obra de engenharia da Unesco. Nos anos 1960, eles desmontaram e remontaram os templos em uma colina para salvá-los do Lago Nasser, criado com a construção da represa de Assuã durante o governo do presidente Gamal Abdel Nasser. Depois dessa visita que valeu cada segundo, adivinha? Voltamos para o aeroporto e pegamos um voo de volta para Assuã. Isso mesmo, um bate e volta de avião no mesmo dia, e para ter a honra de ficar num dos hotéis que mais me animou na hora de planejar essa viagem. O Old Cataract é um hotel de 1899 que foi construído para ser um refúgio luxuoso para os viajantes europeus que exploravam o Nilo. Erguido em estilo vitoriano sob um penhasco, ele hospedou uma série de figuras históricas, incluindo o czar Nicolau II da Rússia, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Jimmy Carter, a princesa Diana e a escritora Agatha Christie. A Agatha Christie é a maior best-seller de livros policiais da história. Ela viajava muito e se inspirou nesses lugares para escrever suas obras, incluindo uma no Egito. Nos anos 1930, ela acompanhava seu segundo marido, o arqueólogo Max Mallowan, em escavações, catalogando, ilustrando e restaurando artefatos. Hospedada no Old Cataract, escreveu A Morte no Nilo. O lugar tem uma vista deslumbrante, então não é à toa que ela passou um ano ali. Ficamos no hotel apenas uma noite, porque no dia seguinte, finalmente embarcamos no Soleil, um barco com decoração contemporânea, sem aquelas coisas carregadas e douradas. O serviço foi sensacional. O próprio diretor do barco estava a bordo, super gentil, recebendo os hóspedes, e ainda ganhamos um upgrade. Eu tinha pago o quarto mais básico e acabei ficando com uma suíte com banheira e vista para o Nilo. Entre a estada no Old Cataract e o embarque no Soleil, fizemos um passeio de feluca, barco à vela que navega placidamente pelo rio. Acabei convidada pela tripulação núbia para, claro, pagar um mico e dançar com eles. Mas o mais inusitado foi o convite que recebi do músico depois. Ele me convidou para visitar a casa dele e conhecer o seu crocodilo de estimação. Aparentemente, é comum os núbios criarem crocodilos. Desde os tempos antigos, eles mantinham essa tradição e muitas famílias ainda têm bichinhos domesticados até hoje, já que o Nilo costumava ser repleto deles. Acabei não indo, mas tenho certeza absoluta de que, conhecendo a minha sorte, eu seria escolhida para dar comida ou fazer carinho no bichinho. Os núbios são um povo que habita essa região desde o tempo dos antigos egípcios e continuam vivendo lá até hoje, principalmente na Ilha Elefantina, com língua e costume próprios. De volta ao Soleil, o restaurante fica no andar 0, literalmente no nível da água. Você come olhando pela janela para o Nilo, calminho e limpíssimo. Fizemos o check-in, almoçamos a bordo e todos os dias tínhamos entrada, prato principal e sobremesa incluídos, além de bebidas sem álcool. As alcoólicas eram pagas à parte. Todo mundo chama pelo nome, são super gentis e você fica com uma mesa cativa durante toda a estadia. A nossa era uma mesa de frente para o Nilo, perfeita para aproveitar a vista. Durante a noite, aconteciam eventos temáticos com músicos da região. No dia seguinte, zarpamos rumo ao norte e fomos parando para fazer visita aos templos da região. Um deles foi o templo de Philae, também conhecido como Templo de Ísis, dedicado à deusa do amor e considerado um dos mais bem conservados do Egito. O templo fica na ilha Agilkia e só pode ser acessado de barco, e é aí que vem um daqueles problemas com a estrutura que eu falei. Centenas de lanchas turísticas ficam estacionadas lado a lado, então para você chegar na ilha, precisa ir pulando de uma embarcação para outra. Um perrengue, especialmente para quem tem mobilidade reduzida. Mas valeu muito a pena, porque esse foi o último templo em funcionamento no Egito antes de ser convertido em igreja cristã. No dia seguinte, navegamos até Komombo para visitar o templo de mesmo nome. É lindo, tem um design simétrico, completo, com pátios, salas, santuários e aposentos duplicados para 2 conjuntos de deuses. A metade sul é dedicada ao deus crocodilo Sobek e a parte norte ao deus falcão
Aroeres. Depois, seguimos para Edifu para conhecer o templo de Edifu, dedicado ao deus Horus, considerado um dos templos mais bem preservados do Egito. Tradicionalmente, os visitantes chegam a esses templos em charretes puxados por cavalos, mas nossa agência não oferecia esse serviço por conta do estado precário dos animais e dos vários acidentes com os turistas. Eu achei ótimo, que detesto o turismo que usa animais. O templo permaneceu enterrado sob 12 metros de areia do deserto por quase 2 milênios, o que contribuiu para sua excelente conservação. Ele só foi redescoberto em 1860 por um arqueólogo francês. Bom, nosso passeio de barco terminou em Luxor. Às 5h30 da manhã, eu já estava no deck do barco assistindo a um espetáculo. Cerca de 80 balões de ar quente sobrevoando o Vale dos Reis, onde ficam as tumbas dos faraós. Eu não fiz o passeio, mas a vista foi linda. O Vale dos Reis, que visitamos depois, é o cemitério real onde faraós do Novo Reino foram enterrados. Cada ingresso dá direito a visitar 3 tumbas das mais de 60 existentes no vale, mas as filas são enormes e o calor dentro das tumbas é muito sufocante. É lindo, porque diferente dos templos, onde os relevos são esculpidos na própria pedra, nas tumbas, os egípcios aplicavam um revestimento nas paredes, faziam um relevo e depois pintavam, então as cores permaneceram vibrantes. A tumba mais famosa é a de Tutankhamon, aquele do enxoval funerário enorme. Para visitá-la, é necessário pagar o ingresso adicional e enfrentar filas de até 4 horas, então decidi ver apenas uma tumba e seguir adiante. Em seguida, visitamos o complexo de Karnak, a atração que mais me impactou pela preservação e magnitude, e fechamos a programação com o famoso Templo de Luxor. No dia seguinte, visitamos o templo mortuário de Hatshepsut, em Der el-Bahari. Hatshepsut foi a mulher mais poderosa do Egito Antigo. Ela governou como faraó por cerca de 22 anos no século XV a.C. Atenção, faraó, não como rainha. Conhecemos a Cleópatra, certo? Uma delas, porque tiveram várias. Essa Cleópatra, a sétima, mais famosa, era a rainha do Egito. A Hatshepsut foi uma faraó. Ela era filha do faraó Tutmés I e, seguindo os costumes da época, casou-se com seu meio-irmão. Normal, né? Casar com meio-irmão. Ela só teve filhas mulheres com ele e, por isso, quando o meio-irmão marido morreu, o herdeiro ao trono se tornou o filho de uma esposa secundária dele. Como ele era criança, a Hatshepsut assumiu como regente. Só que no 7º ano de sua regência, ela se autoproclamou faraó e passou a governar ao lado do enteado em uma corregência. Óbvio que isso não foi bem aceito. Então, para se legitimar no poder, a nova faraó adotou uma imagem tradicionalmente masculina, sendo retratada como um homem, com barba postiça, peito masculino sem cintura ou quadris femininos. Uma estratégia de marketing da época para que a população a aceitasse como governante. Seu reinado foi um período de grandes avanços, marcado por obras monumentais e por uma expedição bem-sucedida ao reino de Punt, atual região da Somália, Etiópia e Eritreia, um feito que nenhum faraó anterior havia conseguido até então. Hatshepsut provavelmente morreu no 22º ano de seu reinado e, após sua morte, houve uma tentativa de apagar a sua memória. Parte de suas estátuas foram destruídas, seus monumentos vandalizados, seu rosto quebrado nos relevos e seus cartuchos, as inscrições hieróglifas com seu nome, foram apagados ou destruídos. Historiadores atribuem essa campanha de apagamento ao filho de Tutmés III, numa tentativa de associar as conquistas dela ao nome do avô e fortalecer a própria legitimidade. Bom, não sei se conseguiu, pois olha a gente aqui falando dela em um videocast em 2026. Só que falando em apagamento, a nossa última parada no Egito foi justamente num dos lugares que mais sofreu com isso, Alexandria, onde ficava a famosa biblioteca queimada pelos romanos. Depois de visitar tudo em Luxor, pegamos um voo de volta ao Cairo e seguimos de van até Alexandria, no Mediterrâneo. Uma viagem que, prometida em 3 horas, acabou levando 4 horas e meia. Alexandria tem um clima completamente diferente do resto do Egito por estar no delta do Nilo. É muito mais fresco e, quando chegamos, estava fazendo apenas 7 ou 8 graus, uma mudança chocante depois do calor intenso do sul. No dia seguinte, visitamos os pontos turísticos da cidade, mas, sinceramente, acabei me decepcionando. O farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com 120 a 137 metros de altura, foi destruído gradualmente por 3 terremotos entre os séculos 10 e 14. Em 1480, suas pedras remanescentes foram usadas para construir a cidadela de Qaitbay, no mesmo local, uma fortaleza sem graça e super restaurada que não impressiona em nada. A Biblioteca de Alexandria, original, também não existe mais. Fundada no século III a.C., funcionou por aproximadamente 600 anos antes de ser destruída definitivamente entre os anos 250 e 270.
A versão moderna foi inaugurada em 16 de outubro de 2002, após 7 anos de construção, financiados principalmente pela Unesco. É interessante arquitetonicamente, mas foi frustrante, porque não conseguimos entrar direito. O acesso é controlado, há 1000 seguranças, raio-x, a maior parte da biblioteca é usada por estudantes universitários. Consegui apenas chegar a uma área envidraçada, de onde dava para ver a biblioteca, mas para entrar de fato, eu teria que descer de elevador, e depois ficamos presos em um corredor sem guarda para nos ajudar a sair. Comparado com tudo o que vimos no sul do Egito, cada templo mais impressionante que o outro, Alexandria foi decepcionante. Parecia uma cidade moderna meio sem graça, sem muita conexão com a grandiosidade antiga que esperávamos. Em retrospecto, acho que foi um erro ter ido até lá. Deveria ter escolhido melhor e percebido que não é nada realmente especial para ver. Tudo foi destruído e modernizado além do reconhecimento. A não ser que alguém ame praia de paixão e queira ficar nos resorts à beira do Mediterrâneo, não recomendo Alexandria como destino turístico. Uma dica para você evitar uma quebra de expectativa. E se ama praia, talvez a badalada Sharm el-Sheikh seja a melhor opção, ou Hurghada, a Riviera no Mar Vermelho. E chegamos ao último bloco do nosso videocast, o Guia das Gafes. Essas são as coisas que você deve saber para não chegar no Egito desinformado. Já falamos sobre algumas aqui, como não dar gorjeta. É obrigatório culturalmente. Dê para guias, motoristas, carregadores, atendentes de banheiro e qualquer um que te ajude. Nessa mesma pegada, leve dinheiro trocado, já que o cartão não vai resolver tudo. Outra gafe, se é que dá para dizer assim, é subestimar o cansaço. Calor intenso, acordar cedo, longas caminhadas. Não encha todos os dias com atrações, sem pausas entre elas. Outra gafe é achar que negociar é grosseria. É esperado e faz parte da cultura. Não leve para o lado pessoal. Essa é importante. Ignorar códigos de vestimenta. Cubra ombros e joelhos em áreas religiosas. Respeite as regras locais. E uma última, não dá para ver tudo. É impossível. Escolha bem seus passeios e curta sem pressa. E aí, o que achou? Seguindo essas regras simples, você garante uma viagem tranquila e incrível ao Egito. Se você assistiu esse episódio até o fim, me conta qual o próximo destino que você quer saber mais. E não se esqueça de se inscrever no nosso videocast. Até logo!